Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar aqui, né? Provavelmente eu não estou à altura do tema. É um tema complicado, difícil, mas não impede que a gente converse sobre e reflita também sobre, né? Posso mudar aqui, né? Então, o que é que a gente vai tentar fazer hoje? Colher o que é que já se aprofundou, que leu, que estudou, que refletiu e tentar colocar algumas coisas partindo do que está no livro dos Espíritos e no que manda e no Evangelho também. A gente parte disso aqui. De sorte que, levando em consideração essa nossa doutrina, a gente pode começar. Mas, da última vez que eu estive aqui, a gente falou bem demoradamente sobre contexto, sobre contextualizar as coisas, né? Com o passar do tempo, as coisas não deixam de ser verdade, mas elas começam a se transformar, a se adequar, né? Em tudo, em tudo, né? Sei lá, pegar a física. Newton, matéria atrai matéria na proporção direta da sua massa e inversa da distância. Certinho, matematicamente correto. Então a gente levou muito tempo achando que a massa de um determinado planeta era que atraía para si a massa de um outro planeta. Desde menino que a gente ouve falar isso. Aí vem Einstein e diz que não é isso não. Há uma deformação, a massa faz uma deformação do espaço-tempo. É como se ela criasse uma ladeira. Como se você pegasse uma bola esférica, esticasse um pano e botasse isso aqui. O que é que faz? Aquilo ali afunda. E o que faz atrair não é necessariamente a massa. A massa deforma o espaço-tempo, é por isso que é atraído. Newton estava certo? Estava. Mas Einstein colocou um tijolinho a mais nesse processo. Então, em tudo na vida, a gente vai acrescentando e vai colocando um adicional a mais. Bom, eu comecei com essa frase aí bem contundente: quem fala sobre Deus nada conhece. Se alguém conhece, não fala, né? Eu acho que o Livro dos Espíritos dá uma dica sobre isso. Essa mulher, Karen Armstrong, é uma das mulheres que mais estudou o tema, né? Por que é que eu fiz questão de botar uma frase tão desestimulante assim? É porque para demonstrar a nossa incapacidade de ter esse tema, esse elemento, de forma palpável, contundente, e como qualquer outro tema mais simples, né? Mas eu acho que a gente pode progredir um pouco nele. Esse moço aí, o Voltaire, ele dizia o seguinte, que o saber é negativo, né? Por isso que eu botei ali: contudo, isso não inibe nossa busca pelo aprendizado. A gente pode não saber nada, mas ainda assim somos estimulados a perseguir o conhecimento. Essa é uma inquietação humana, não tem jeito. Você sempre procura saber o porquê das coisas, como funciona, por que está acontecendo, né? Einstein tinha uma frase, gosto muito das frases de Einstein, diz assim: se Deus queria que a gente entendesse os segredos do universo, ele não quis facilitar a nossa vida em nada, né? Porque é difícil chegar até determinadas conclusões. Voltaire dizia exatamente isso. Vamos buscar o saber negativo. O que é que ele queria dizer com o saber negativo? Porque você só busca o saber do que você não sabe. Por isso que é negativo. Então, como a gente não sabe muito sobre o tema, maior razão temos de tentar buscar conhecimento sobre ele, né? E aí começam algumas reflexões sobre essa questão, digamos assim, contextualizada para o momento que a gente vive. A imagem que a gente tinha de Deus, ou pelo menos eu vou falar de mim, era mais ou menos essa, né? Um homem velho, barbudo, num trono,
lá em cima no céu, né? Ainda tem gente que preserva essa imagem. Não estou criticando nada, estou dizendo que já existem outras formas de se ver essa questão, mas essa é uma forma que foi bem predominante. E é uma questão da gente questionar se o que a gente vai encontrar no desencarne é um velho sentado numa cadeira, barbudo. Muito provavelmente a doutrina espírita não diz isso. Por quê? Porque houve uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 200, que diz o seguinte: o fariseu seria hoje o rabino, né? Naquela época chamava, mas era o conhecedor da Torá, das leis judaicas. Ele faz uma pergunta provocativa a Jesus. Ele diz o seguinte: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus responde: amareis o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. Eis o maior e primeiro mandamento. Aí a gente pode questionar, no caso eu especificamente, nós amamos Deus? Será? Conhecemos nosso coração, já que ele disse, veja bem, ame coração, alma e espírito. A gente conhece o nosso coração? A gente não deixa, às vezes, o coração abraçar coisas que talvez não fossem as melhores coisas das nossas vidas? Isso acontece muito, né? A gente conhece a nossa alma muito menos, muito menos. E mais ainda, o espírito, né? A gente ainda frequentemente pensa o seguinte, que nós temos um espírito, e não o inverso, que nós somos um espírito que estamos vivenciando uma experiência encarnada. Essa é a regra. Nós somos espírito. Nós já tivemos inúmeras experiências encarnadas. Já vivenciamos outras personagens, né? Já fomos mulher, já fomos homem, desencarnamos cedo, desencarnamos muito tarde, porque esse é o processo de aprendizado. Você vai vivenciando, aprendendo, se aprimorando, né? Aí a gente bota, é possível amar o que a gente não conhece? É difícil, né? Você não conhece, como é que você consegue amar? Difícil. Mas observe que não usou a razão. Na frase do livro, ele não usa a razão. Ele usa o coração, alma e espírito. Ou seria a intuição. Aí a gente já começa, talvez, a ter uma dica do melhor caminho para lidar com essa questão tão difícil, tão complexa, tão longe. Mas uma coisa é fato, se não todos, muitos de nós somos tementes a Deus. Tementes a Deus, né? Tem uma figura conhecida, que é esse moço aqui, Maquiavel, que tem uma frase que diz o seguinte: é melhor ser temido que ser amado, né? O temor faz você conquistar mais coisas do que o amor, segundo Maquiavel, né? Então vamos em frente aqui. Jesus responde ainda: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás vosso próximo como a vós mesmos. Veja que são questões difíceis. A gente faz de conta que a gente está no caminho. Estou falando muito de mim quando eu falo a gente, tá? É possível amar vosso próximo como a vós mesmos? Eu respondi aqui: só se o próximo for muito próximo, tipo um filho. Aí você ama como a você, ou até mais, né? Mas aquela pessoa, sua amiga, sua desconhecida, está na rua, você vai amar como a você mesmo? Não entra, não faz, né? Você pode ser responsável, você pode ser caridoso, você pode ser atencioso, você pode ser educado, mas não, amar tem um outro patamar de coisas, né? Aí vem o Evangelho, ainda na página 200. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Está escrito lá. Olha a página 200 aí. Aí eu boto, será?
Ateus de bom coração também fazem o bem ao próximo e não amam a Deus. Os caras não acreditam em Deus, não amam a Deus, mas são, às vezes, espíritos boníssimos, pessoas caridosas, pessoas que fazem o bem para todo mundo. Então, são questões que a gente convive há muito tempo e que cabe uma reflexão mais madura, uma reflexão mais consistente, no sentido de quebrar um pouquinho os medos, né? Não que eu não tenha medo, eu também tenho meus medos, né? Mas vamos lá. Aí a gente muda para o Livro dos Espíritos. Pergunta 1. O que é Deus? Foi a primeira pergunta que Allan Kardec era um senhor cientista. Ele soube sistematizar, muito bem sistematizadas as questões. Resposta. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso aí a gente já tem até decorado, né? Aí eu pergunto, a gente ama a inteligência? Creio que não. Deus é a inteligência suprema. Deus é. Mas a gente não conhece ele. É a inteligência suprema e o fato de ser a inteligência suprema não vai me fazer amar ele. Falando mais uma vez de mim, mas para uma reflexão de vocês. Provavelmente não. Podemos reconhecer, admirar, invejar, até repudiar uma determinada inteligência, mas não amar uma inteligência, né? Essa figura aqui simpática, queridíssimo, uma figura, uma das maiores inteligências que já encarnou aqui, não é amado por mim. Eu li a bibliografia dele várias vezes, sou admirador, cara genial, mas eu não amo a Albert Einstein pelo fato de ser inteligente. Eu tenho o maior respeito, maior admiração, né? E a inteligência pode ser complicada. Amar inteligências pode ser perigoso. Esse aqui é mais conhecido, Werner Heisenberg. Esse aqui não. Esse é Fritz Happ. Esse moço é responsável pelo mundo ter hoje 8 bilhões de pessoas. Ele foi quem era um químico, prêmio Nobel, que conseguiu sintetizar a amônia. Com isso, ele conseguiu criar os fertilizantes. E se não fosse essa descoberta dele, nós não poderíamos ter a quantidade de gente que temos no mundo. Contudo, na época da guerra, da Segunda Guerra, ele que tinha uma origem judaica, zerou isso e os nazistas também esqueceram um pouco isso, por conta da competência e da inteligência dele, e ele foi um dos caras que desenvolveu as bombas químicas. Matou muita gente de forma muito sofrida. O nome dele foi esquecido por causa disso. Mas o bem que ele fez para a humanidade é inexorável com a descoberta da amônia. O Heisenberg cuidava do projeto da bomba atômica alemã e estava bem próximo de conseguir, né? Do lado de cá você tinha o nome dele do filme, daqui a pouco eu lembro. O filme que passou aí, como foi? Sinclair, que escreveu a carta, enfim. E ele estava concorrendo do outro lado. E estava trabalhando para conseguir a bomba para os nazistas. Cometeu algum erro, explodiu o laboratório que ele estava trabalhando. Foi quando, basicamente, Oppenheim, veio o nome. Foi quando, basicamente, os aliados ganharam a guerra, pegaram ele e ele, não, eu explodi o laboratório de propósito, porque eu não queria que os nazistas tivessem a bomba. Ninguém engoliu muito isso, não. Mas como era muito inteligente, botou-se pano quente, como se botou para Ernest von Braun, que foi quem desenvolveu o projeto Saturno V para botar o homem à Lua. Então, tem inteligências que são perigosas, mesmo que respeitadas, como o caso desses exemplos. A segunda pergunta diz assim: o que devemos entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Resposta do livro dos Espíritos. Pergunta 3.
Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Olha a resposta que dá. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente às coisas que estão acima da sua inteligência. Você botou a gente lá embaixo, no nosso lugar. Vamos dizer, olha, não queira saber coisas que não tá para o seu bico. Isso não lhe compete, você não chega até aí. Vai evoluir durante muito tempo para tentar tatear alguma coisa aqui. Então, isso é dito pelo próprio livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Então, isso patenteia a nossa dificuldade de lidar com esse tema. Vamos em frente. O livro nos coloca no patamar onde não temos condições de conhecer ou entender Deus. Como amar o que a gente não conhece ou compreendemos? É difícil. Pergunta 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta. Não há efeito sem causa. Naquela linha de contextualizar, eu coloco aqui. A física quântica hoje começa a questionar esse ponto. O salto quântico, a dupla fenda, o efeito fantasmagórico à distância, são casos que questionam essa linha de raciocínio de que não existe causa sem efeito. Né? Na nossa cabeça isso não entra ainda, mas na física quântica você tem situações em que a coisa acontece e não tem por que ter acontecido. Né? Não sabemos por quê. Hã? O quê? A teoria das cordas. Teoria das cordas. É o que se coloca como o mais provável, né? Mas não tem ainda tanta segurança. Mas, ao mesmo tempo, veja lá, aproxima a ciência de conceitos menos materialistas. Por quê? Porque em algum momento, e a gente vai mostrar isso aqui, vai falar isso aqui, né? Segurar um pouquinho, procurar a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Basta lançar olhos sobre as obras da criação e a vossa razão vos compreenderá. Aqui é um caminho de se apoiar na razão, no seu íntimo, racional, intuitivo. Né? De fato, se você olhar o mundo, a natureza, isso é uma obra fenomenal. Um homem não é capaz de desenhar, de fazer, ele às vezes copia. Então, tem que ter ocorrido uma inteligência excepcional que não está na nossa situação. Mas, mais uma vez, Heisenberg. O princípio da incerteza, que foi uma grande sacada dele, e as partículas subatômicas, ele delimita o seguinte: o colapso do evento ocorre quando se observa, ou seja, na física quântica, a micropartícula, as coisas estão lá aparentemente sem nenhum movimento. É complicado isso, mas quando você observa, a coisa se catalisa, certo? Colapsa, como eles dizem. É como se nada tivesse acontecendo. Quando você olha, aí um fenômeno qualquer acontece. Né? E esse cara sacou isso da seguinte forma. Ele estava olhando uma rua muito escura e tinham vários postes. Ele viu um homem passar sob uma luz no poste. Logo em seguida, quando ele saiu da luz, ele não enxergou mais esse homem. Adiante, ele voltou a enxergar quando ele passou por debaixo da luz, novamente, novamente e novamente. Né? Ele aí começou a sacar o seguinte, essa ideia de que um elétron, por exemplo, só colapsa quando você olha. E esses caras, como são inteligentes, começaram a extrapolar isso. Será? E aí a gente vai começar a falar de coisas extremamente difíceis de internalizar. Será que a nossa vida só acontece quando a gente colapsa, quando a gente olha? Porque se você pega, por exemplo, quantos bilhões de folhas caem numa floresta como, ou trilhões, não sei, amazônica? Aquilo cai e ninguém está olhando, ninguém está acontecendo, ninguém está sabendo. Quantas labutas, quantas brigas. Será que a vida ela acontece mesmo ou ela colapsa em alguns momentos? Né? Uma coisa interessante da gente observar, eu sou de formação economista.
né? Então, sempre que posso, eu tento alinhar. É uma frase que não é ofensiva, mas ela é verdadeira, creio eu. Deus é uma construção humana pautada pelo sistema econômico. Quando eu falo sistema econômico, é tudo. Sistema econômico, tecnológico, relações sociais, tudo, enfim, que promove o desenvolvimento. Tipo, no politeísmo, vários deuses, né? Os deuses estão completamente separados dos homens, estão na natureza. Então, os povos primitivos, os ancestrais e os politeístas. Qual era a condição econômica prevalecente? Eram os coletores e caçadores, nossos ancestrais, né? Quem eram os deuses naquela época? Eram os protetores das intempéries da natureza. O trovão era o deus, um raio era o deus, né? As águas dos rios, porque trovão podia causar problema, raio podia matar, enchentes eram devastadoras, a terra ainda era muito instável geologicamente falando, então tinha muitos problemas. Okay? Então, nesse momento especificamente, naquele estágio, os deuses eram esses elementos. Se a gente for um pouquinho mais adiante, nas primeiras comunidades sedentárias, ou seja, depois que o homem deixou de ser nômade e se fixou e começou a atividade agrícola mais efetivamente, foram criadas as primeiras polis, as primeiras cidades, a condição econômica era agrícola. Quem eram os deuses dessa época? Aqueles que davam a sobrevivência. O sol, a chuva, as secas, né? E as festas, as homenagens aos deuses, eram feitos para que chovesse na hora certa, que o sol não deixasse de gerar o que teria que ter sido gerado na agricultura e por aí vai. Tanto é que várias comunidades existe a comemoração do solstício, né? Quem tiver a oportunidade, vai no Peru, na região, em Cusco, Machu Picchu, é uma festa fenomenal que eles fazem para celebrar exatamente o solstício de inverno. Existem monumentos imensos, estruturas voltadas para a posição do sol onde passa. Então, os deuses dessa época eram aqueles que poderiam favorecer um bom resultado agrícola para que as comunidades não morressem de fome. No período helênico dos gregos, também politeístas, veja que tudo isso eram vários deuses. A condição econômica prevalecente era também agrícola, mas você já entrava com várias manufaturas, né? Várias manufaturas. Eles trabalhavam o quê? O Deus estava no uno, no operon, onde tudo vem para onde tudo vai. E os gregos achavam que chegaria a seus deuses através da filosofia, da metafísica e da procura do conhecimento. Ok. Bom, aí vem o monoteísmo, um único Deus. Começando com quem? Com o judaísmo. A condição econômica era mais ou menos a mesma coisa, mas aí você tem um domínio territorial das grandes civilizações e as economias escravagistas. Okay? Quando dito que Jafé aparece a Isaías, Jafé é o Deus, né? Desfaz-se o fosso entre Deus e os humanos. Veja que tem uma diferença aí fundamental. Até então, o Deus estava fora. É o sol, é a lua, é o trovão, é a enchente. Deus está lá, a gente está cá. A partir do judaísmo, o que é que acontece? O Deus entra em contato. O Deus entra em contato com o homem. O homem se salvará pela fé em Deus. Mudou o canal, mudou a ficha por completo. Ainda mais, no judaísmo, o Deus é um Deus antropomorfizado, ou seja, é um Deus com a cara do homem, com o estilo do homem, né?
Um Deus guerreiro, é o que eles queriam. Um Deus irado, destruidor dos inimigos, libertador da escravidão do povo judeu. Era esse o Deus que ele precisava. Se você for assistir aquele filme Os 10 Mandamentos, você vê: o meu Deus é mais poderoso do que o seu. Eu transformo o cajado numa cobra, o rio vai virar sangue, as 7 pragas. O Deus era o Deus de trucidar com os inimigos deles, né? Era um Deus que inverteria o cenário a favor do povo judeu, né? Mas ainda assim, um Deus distante. É um Deus que ele invocava, rezava, acreditava e pedia pelo auxílio. Aí vem o cristianismo, outra virada de chave significativa. Qual é a virada? A mesma condição econômica, mas introduz-se aí algo completamente novo. Traz o melhor dos cenários, pois o Filho de Deus é um homem. É um homem. Veja que você saiu de um Deus que era distante à natureza para um Deus que comunicou com um homem, da fé, e chegou para o Filho de Deus, que é um homem igual a você, certo? Então, se ele é um homem igual a mim, o homem comum pode conquistar a salvação. Basta que siga os passos de Jesus. Então, observe que a gente foi aproximando a relação com o Deus. É bom que se diga que no cristianismo Jesus é Cristo. Cristo significa o ungido, o Filho de Deus. Mas em outras religiões ele é só Cristo, ele é só Jesus, não é o Cristo, não é o ungido, né? O judeu mesmo não acha que ele tenha sido filho de Deus, ele acha que leva Jesus como um profeta só. Surgem as inovadoras mensagens de amor, empatia e perdão. Isso aí é o cristianismo. Necessárias a formatar uma nova relação para a sobrevivência do povo judeu diante do poder global romano. Ou seja, não dava para ganhar dos romanos no pau. Não dava. Era a máquina de guerra mais destruidora que já existiu. Vivia da guerra, Roma. Essas mensagens só se tornam hegemônicas no século IV, ou seja, 300 anos depois da morte de Cristo, através de Paulo. E aos poucos são sedimentados os modelos econômicos seguintes, como no período feudal, medieval, e persistem até hoje, com alterações, com outras ingerências, como, por exemplo, o protestantismo. O cristianismo condena o ganho, o protestantismo não, né? Enfim, tem nuances que tornam diferenças marcantes. Um cristianismo modificado, né? Quando você chega no período da Revolução Industrial. Veja que a gente está tentando fazer um paralelo entre a mudança da visão do Deus e o cenário econômico que a gente viveu. Porque você tem o expansionismo ultramarino, os portugueses descobrem o mundo pelo mar, os espanhóis vão em seguida, os holandeses também, e você começa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um fenômeno importantíssimo, porque era mais ou menos o seguinte: você fabricava um alfinete, tá? Com a mecanização, com o mesmo tempo que você gastava para fazer um alfinete, você conseguia fazer 2.000. 2.000. Mas todo o avanço gera algum tipo de problema. Olha aí a inteligência artificial que está chegando, maravilhosa, mas muitas atividades produtivas vão deixar de existir. Já estão deixando de existir por conta da inteligência artificial. E qual foi o problema nessa época da Revolução Industrial? Você chegava e dizia: de uma hora para outra eu consegui uma mágica fantástica. Multipliquei por milhares a capacidade de produção de alfinete, de roupa, de sapato, aqueles produtos tradicionais. Mas quem compra? Quem compra se o mundo era escravagista? Certo? Então, você começa a ter um processo de globalização, e para esse processo de globalização se efetivar,
é importante o conceito de Jesus. Parceria, bondade, perdão. Como é que você vai perdoar aquele inimigo secular, milenar? Vai perdoar porque, para o desenvolvimento dos negócios, há que ter esse perdão também. Então, não estou dizendo que foi falso, eu estou dizendo que as coisas convergiram de forma conveniente. A geração de excedentes com o advento da indústria estabelece as parcerias com relações comerciais globais. Nesse cenário, as ideias de perdão, compartilhamento, amor, caridade e fidelização em grupos e blocos econômicos são mais convenientes e fundamentais. Um exemplo simbólico é o da abolição da escravatura. Claro que todo mundo concorda que deveria se acabar com a escravatura. Claro, não se discute. Tá? Mas ninguém termina. Vamos dar nome aos bois. Os ingleses, que eram escravocatas, começaram também a levar para o Caribe vários escravos, tá certo? De uma hora para outra, assim, não, tem que acabar com isso, que isso aí é uma maldade. Não, eles acabaram porque eles precisavam de um mercado para vender esses produtos que eles conseguiram adicionalmente através da Revolução Industrial. Então, o que é que ele tinha que fazer? Deixar de ser escravo, começar a ter uma renda, mesmo que mínima, para poder comprar o alfinete. Claro que isso se soma ao legítimo interesse e defesa da humanidade do absurdo que era a escravidão. Né? Mas a alavanca mobilizadora, o fato gerador de se transformar isso, os ingleses bombardearam em Cananéia aqui navios negreiros brasileiros. Fecharam o cerco e não passa mais. Claro que você tentava furar esses cercos, que furaram, chegou em Cananéia e veio e torpedeou não, bombardeou os navios brasileiros que estavam fazendo ainda transporte de escravos. Eles eram tão bons assim, tão humanos, porque se há 2 dias atrás eles ainda faziam o mesmo? Não, foram razões econômicas que moveram o processo. No iluminismo, no modernismo, você entra numa fase em que o Deus se tornou desnecessário. Newton resolve tudo na matemática, mecânica dos corpos, e começou a se ter uma visão humana mecanicista. Nós temos aqui Dagó, deve ter outros que são médicos, e havia quem utilizava ainda o corpo humano é uma máquina. O corpo humano não é uma máquina. É bem diferente de uma máquina. A máquina você lubrifica, ela dá um resultado positivo. O corpo humano você toma um remédio e fica bem. E aquele mesmo remédio para outra pessoa pode matar. Né? Então Newton resolve os problemas. Aí você começa a dizer, olha, a partir de agora a gente já sabe tudo. Somos senhores de tudo. Né? Nietzsche chegou a cunhar essa frase, Deus está morto, mas não foi como herege ele era. Mas não foi nesse sentido. O objetivo dele é o seguinte, pare de pedir coisas a Deus, porque você perde tempo. Trabalhe para resolver suas coisas. Né? Mas era uma época em que a linha era exatamente isso. A gente é desnecessário. Coisa que formatou ou forjou muita gente até hoje. Mas, o que acontece? O mundo dá voltas. Teve alguma coisa aqui. A bateria está acabando. Tem aqui um... Mas o que o mundo dá voltas? Foi? A bateria está acabando. Você que é o craque aí. Foi? Pronto. Obrigado. Então, o que acontece? Vem um pós-modernismo. Observe que eu falei economia, mas englobei na economia tudo.
civilização, tecnologia, ciência, e aparece a figura do Max Planck, que foi o cara que sacou o negócio da física quântica. Einstein, da mesma forma, confirma o conteúdo e promove a teoria da relatividade. Então, começa a ter uma reversão do homem senhor de tudo, do modelo newtoniano. E sim, você começa a perceber que as medidas, as leis da física quântica, observe que não provam. Tem gente, isso prova agora. Não é bem assim, mas elas se aproximam de uma realidade mais espiritualista. Por quê? A gente acha que a matéria, que é o... Quando você diz que você não acredita em nada, você diz que ele é um materialista, não é isso? Ele acredita no que é palpável, do que é matéria. Então, isso aqui eu pego, eu vejo, eu sinto, então serve, é verdade. Se eu não pego, não sinto, não vejo, não é verdade. Só que com o aprofundamento dos estudos da física quântica, você chega aqui e você não pegou. Mergulhou na matéria e não achou nada. Não se tem nada. Aí entra no que ele falou aqui da teoria das cordas. Não existe matéria concreta. O que se especula é de que existem pequeníssimos filamentos que vibram e, ao vibrar, eles dão determinadas conotações do que é material. Ele, mas não era a matéria que resolvia as questões do mundo? E se a matéria não existe? Talvez a solução esteja em outro canal. Bom, o Espiritismo amplia a visão para outras dimensões. Para a gente, não tem problema nenhum falar de outra dimensão. O que é que a nova ciência diz? Fala de que? Multiversos. Vários e vários universos. Né? De igual modo, as culturas milenares aceitam a reencarnação. A Igreja Católica aceitava a encarnação até o ano 500 e pouco, quando o concílio de Constantinopla disse assim, olha, para com esse negócio, porque se a moçada souber que tem possibilidade de reencarnar e reencarnar, eles não vão obedecer a nada mesmo. Aí seguraram. Mas até aquela época, eles acreditavam. Os dois primeiros livros de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, não falam de religião. Não toca. Só depois aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que ele entra nesse processo, porque sofreu uma pressão absurda. Se vocês se lembram, os livros de Kardec foram queimados em praça pública na Espanha, porque a comunidade era extremamente católica e não aceitaram de jeito nenhum essas teses que aqui estavam. Ele aí aliviou a mão. Observe que tem algumas coisas que são contraditórias, né? Algumas, não vou citar nomes, mas algumas religiões dizem assim, não há como se comunicar com os mortos. Né? Eu já ouvi isso muitas vezes de algumas religiões. Contudo, é proibido falar com os mortos. Se não tem como se comunicar com os mortos, por que você está proibindo que eu fale? Né? É uma incoerência, no caso. Santo Agostinho introjetou a humanidade como impura, culpada, aviltada na sexualidade. Um Deus não pode ser justo e bom. Observe que a gente está distante de uma configuração, de um delineamento do que seria o Deus pela nossa ignorância. Não é possível você ser justo e bom. O sujeito chegou ali, matou, estrupou, sequestrou, fez o diabo. Ele está errado. A justiça diz que ele tem que se corrigir. Mas se você é bom, você não faz nada disso. Então, são conceitos contraditórios. A sua bondade será limitada diante do grau de injustiça que for cometido. Quem gosta de cachorro aqui? Quem gosta de gato aqui? Pronto. São perfis completamente diferentes. Eu gosto dos dois, mas atualmente estou criando mais gato. Também não há espaço para um Deus julgador. E eu falo isso porque eu acredito. Eu não vou chegar lá e vão me... você fez isso, você fez aquilo. Né? Aí eu achei essa chavezinha, porque Deus está lá, né? Aí pergunta para o cachorro, você foi um bom garoto? O cachorro foi, sim, obedeci, implorei, fui leal ao meu dono.
Aí pergunta pro gato, e você, gato? Ele fez, você está sentado na minha cadeira, viu? Gato é isso aí. A casa é dele, a melhor poltrona é dele. Por que essa brincadeira? Não há um Deus. Ele é bom? É. Então, ele sabe o nível de ignorância que nós temos, as dificuldades que temos, se você quiser personalizar, né? Para cumprir determinadas tarefas, quanto foi difícil alcançar isso ou aquilo. Né? Então, não terá um Deus punidor. Nós estamos só aprendendo. Júlio César Cortázar é um psicólogo famoso. Ele cunhou uma frase que é muito reflexiva. Monoteísmo traz culpa e ansiedade cultural. O que é que ele quer dizer disso? Quando você pega e delineia um Deus perfeito, a culpa se instala em você. A ansiedade se instala em você. Por quê? Você de cara olha e fala, eu não vou conseguir ser isso. Eu não serei isso. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir ser o que delineia de um Deus. Não vou conseguir ser. Então, a gente tem que trabalhar com o que é possível para a gente. E não deixar de ser feliz por causa disso. Sofrimento, pecado, punição e purificação não cabe, pois humanizam Deus. Ou seja, é a gente criando e moldando um Deus à nossa forma de pensar. É por isso que aquela frase primeira lá estava escrito: Deus é uma construção humana. Somos nós que estamos moldando e construindo, e como a gente falou, ao longo do tempo, a gente vai transformando essa visão do que é Deus, do sol, da lua, do trovão, tá certo? Do Deus irado, que queria acabar, até o Deus humano que a gente está chegando. Provavelmente, dentro de algum tempo, a gente vai mudar também esse conceito. Portanto, a ideia de um Deus pessoal pode ser vista apenas como uma etapa do nosso desenvolvimento religioso. Para onde a gente está, talvez tenha algum auxílio, tenha alguma ajuda. Mas muito provavelmente a gente vai ter que descolar esse Deus do sonho ou da presunção que a gente tem, até porque ela nos prejudica. As religiões concordam que devemos transformar o Deus pessoal em realidade impessoais, como o Operon, como Nirvana, como Atman, é só uma opinião. Ou seja, deixa de pensar o Deus como uma pessoa e pensa ele como um todo. Alguma coisa de uma energia superior, alguma coisa de uma inteligência superior, como diz o livro, mas não necessariamente um ser com o qual a gente não consegue nunca se comparar positivamente. A ciência moderna se aproxima das ideias espiritualistas. Mais universos, mais dimensões. Observe que está tendo uma mudança aí significativa no processo. Bom, muitas propostas. Aí vem uma coisa que mexe com a cabeça. Livre pensar é só pensar. Tem gente que já concebeu o seguinte: será que nós estamos num aquário? Vivendo num aquário? Ou será que nós somos... Estados Unidos gostam muito de fazer esse negócio. Você bota em casa um formigueiro. Aquela formiga tem ciência que eu estou conduzindo aquele processo? Ela tem ciência que eu estou deixando folha? Ela tem ciência que estou dificultando o acesso? É uma coisa de pirar a cabeça. Mas teve gente que já concebeu que a gente está num cenário como esse. Né? Ou pior, que a gente está num videogame. Isso é um videogame e os donos do videogame estão fazendo a gente jogar o jogo. Né? Ah, ele está ganhando muito. Peraí, vou criar um elemento de dificuldade aqui. Né? Então, por que é que eu estou jogando essas coisas? Porque a gente tem que ter a cabeça aberta. Vamos ver o que está acontecendo e vamos fazer as análises. Essa mulher que eu citei no início, a Karen Armstrong, ela sintetizou o seguinte: não se pode conhecer Deus. No máximo, pode sentir sua energia e reflexos. No misticismo, há tantos caminhos para Deus quanto pessoas. Deus não se limita a um único credo.
Eu gostei disso. E esse daqui, Carl Gustav Jung, Deus é uma verdade psicológica que cada indivíduo vivencia de modo subjetivo. O seu Deus, seguramente que deve estar dentro de você, no seu instinto, no que você pensa, no que você faz. Que provavelmente é diferente do meu, do dela, do dela, do dela, do dela. Então, diante desse cenário de tantas opções, de tanto desconhecimento, o que cabe é a gente ficar atento. Claro, fazer o melhor, seguir os preceitos das doutrinas, como é o caso da doutrina que a gente abraça, que é a doutrina espírita, mas ir caminhando, tateando isso com cuidado. Tem um mito, que é o mito da caverna, que é bastante conhecido, talvez seja útil aqui. Isso é de Platão. O que é que ele concebeu? Vê que cabeça. Ele concebeu que a nossa vida, essa vida que a gente está vivendo, é basicamente o seguinte: nós estamos amarrados aqui, por trás de um muro. Você vê um monte de gente aqui acorrentada, de frente para uma parede na caverna. As imagens que a gente enxerga na parede e que a gente entende como real, não são reais. São imagens que se projetam na parede, porque aqui eles fizeram uma fogueira, ou seja, aqui já está em outro estágio. E as pessoas desse estágio passam aqui com objetos os mais distintos. Então, se ele passa com uma pessoa, projeta na parede da caverna uma pessoa. Se ele passa com um cavalo, um guerreiro, como está projetado aqui, ó, na parede. Então, essa luz bate aqui no objeto, que se projeta para a parede, e quem está acorrentado enxerga esses objetos como reais, mas não são reais, são sombras. Porque esse grupo aí está na sombra ainda. É basicamente onde a gente ainda está. Nós não estamos ainda nem desse lado de cá. Só que Platão concebe também o seguinte: que em um determinado momento, um desses caras aqui consegue escapar. Se desamarra lá e sai. Veja a figuração que ele faz. Quando ele sai, ele tem dificuldade de enxergar a luz. Quem é a luz? A sabedoria, a bondade, enfim, o que tem de melhor. Porque ele está tão acostumado na escuridão que a luz incomoda, ele não consegue enxergar. Só que com o tempo ele acomoda a visão, passa a enxergar a luz. Ele aí vê que o mundo não era aquilo que se projetava no fundo da caverna, não era aquilo que as pessoas assinalavam e que projetavam, que o mundo era iluminado, tudo isso é uma figuração, né? De uma forma muito mais rica, muito mais bonita, muito mais nobre. Ele aí se inquieta e volta para avisar isso aqui aos antigos companheiros que estavam aqui na escuridão, no mundo ainda em trevas. E os que estão aqui não acreditam. Não é possível, isso não é verdade. Escapou, pirou, voltou aqui, está falando um monte de besteira. Então, é como se a gente tivesse levando em consideração o seguinte: fique atento àqueles mais iluminados, mais conhecedores e que tragam uma determinada imagem do que seria futuramente a possibilidade de um acesso a uma coisa superior, certo? Para que a gente não cometa o erro de negar a luz ou até de ter o poder da luz e trazer para os que estão sem a luz e não ser bem recebido, certo? Então essa simbologia do mito da caverna de Platão, creio que se presta muito para esse cenário de brutal desconhecimento que nós temos. O que não impede, como eu disse do início, da gente continuar observando, treinando, escutando, lendo, aprendendo e estando atento àqueles que evoluíram mais que a gente. Tá bom? Obrigado a vocês.